Sejam bem-vindos a mais um A Conversa com, de regresso após férias, mais um convidado, mais uma história super interessante, mais uma história para o Conselho também, que trazemos nesta edição. Vamos contando a história de a livraria que eu considero a livraria quiçá única e mais antiga em Vila Nova de Famalicão, a Fonte Nova que fica exatamente na Alameda Luís de Camões e, segundo rezam as crónicas, foi já no início dos anos 70, final dos 60, que esta livraria surgiu em Vila Nova de Famalicão. Ora, em 75, ganhou outra dimensão, até porque foi na altura em que o casal Natércia Melo e Manuel António Melo adquiriram por trespasse este espaço, eles que tinham acabado de vir do ultramar, salvo erro Moçambique, mas o nosso convidado já nos vai naturalmente clarificar relativamente a algumas situações. Ele que também penso que tenha nascido em Moçambique. Também vamos falar sobre a importância dos livros nos dias de hoje, até porque os últimos dados revelam que 61% dos portugueses nos últimos 12 meses não leram sequer um livro, e ainda dos 39% que leram um livro, leram pouco, e também falando com mais jovens, percebe-se que estes não tocam quase em livros e justificam o facto de não terem, de qualquer das formas, um familiar, ou os pais, no caso, que nunca os levaram a uma livraria. António Melo é o nosso convidado, conhecido por Tony, ou Tony de Fonte Nova, não é? Tony, olha, obrigado mais uma vez por aceitares o convite para conversar connosco sobre livros. Naturalmente é a tua vida, da qual se fala também, sempre ligada aos livros. Olha, errei em algumas das coisas da introdução ou não? Os teus pais vieram de Moçambique, tu nasceste lá? É verdade. Bom dia a todos, para já, não é? É um agrado estar aqui, ainda por cima a falar de livros, não é? Há tantos anos ligados a ele, e de facto em 75 os meus pais e eu, não é? O meu irmão já tinha falecido, ainda faleceu lá. Regressámos a Portugal devido àquilo que aconteceu, à descolonização, e rumámos a Portugal, não é? Embora não fosse o país que o meu pai quisesse vir, não Naquela é? altura havia muitas saídas, quer para o Brasil, quer para a África do Sul. A Austrália, A Austrália e Canadá. era por aí, Canadá era por aí. Sim, e Rodésia. Mas foi para Portugal, não é? Muitos amigos ficaram, espalharam-se por este mundo todo, digamos, na fuga, entre parentes, da descolonização. Pronto, e rumámos aqui ao Porto, principalmente ao Porto, que estava a família do meu pai, não é? Que nos deram um abrigo. Era assim que funcionava, não é? Era assim que funcionava, que nos deram um abrigo. Entretanto, os meus pais procuraram o que fazer da vida com 50 anos, não é? Aos 50 anos. E lá souberam, através de um casal amigo, que já tinham já tinham adquirido também uma papelaria em São Mamede de Infeste, que havia aqui em Famalicão uma pessoa que queria despassar a loja, e foi aí que tudo começou. E em novembro, no dia das castanhas, de São Martinho, os meus pais abriram a Fonte Nova, propriedade deles, não é? Olha, já naquele local onde está hoje, ou era noutro espaço e passaram depois para ali? Era noutro espaço, era na Praça 9 de Abril, naquele edifício, acho que é no edifício Coral, sim, não é? Sim, Tem lá uma lojinha de roupa, aquilo já antes, nos inícios, segundo creio e consta, antes de ser a livraria já tinha sido a Biblioteca Municipal lá por alguma razão, ou um polo da Biblioteca Municipal, ou qualquer coisa. Portanto, já é um edifício bastante antigo aqui na cidade. Depois passaram ali para... Depois estivemos na Praça 9 de Abril e fomos então para a Alameda Luís de Camões, onde estamos agora há muitos anos, desde 89. Os teus pais, curiosamente, que nada tinham a ver com livros antes de adquirirem este espaço. Nada, nadinha. Outras vidas em Moçambique. Outras vidas, não é? O meu pai era gestor de empresas, não é? Era administrador de várias empresas, era o braço direito, digamos, do investidor, que tinha investimentos em Angola, Moçambique, África do Sul, etc. Ele andava sempre a percorrer aquilo de um lado para o outro.
E a minha mãe, pronto, era pintora, não é? Com uma baixa formação na altura. Segundo se dizia, a quarta classe antiga era como ter agora o 12º ano. Sim, não, era obrigatório, era a quarta classe. Não é? Pronto, era pintor e continuou a pintar, mas sempre em casa, a fazer os seus trabalhos em casa, porque tinha que tomar conta do meu irmão, não é? Olha, tu, como é que, antes de voltarmos aos livros, tens algumas memórias de Moçambique? O que é que te ficou? Ficaram algumas coisas, não é? Outras, pronto, a gente perdeu, não é? Perdeu principalmente. Tu chegaste cá amigos, já é? com 12 anos. 12 anos, sim, a fazer, quase faltava um mês. E, portanto, o que é que se perdeu mais? Perdeu-se os amigos, não é? E todas aquelas vivências africanas que nós tínhamos, não é? Principalmente da escola, dos convívios, digamos, desportivos, não é? Pronto, e deixam-me saudades quando chegar. Lá praticava-se muito desporto, não é? As condições climatéricas assim o permitiam, não é? Foi um choque para mim chegar a Famalicão e não haver uma piscina, não haver um pavilhão, não haver... Eu assim, até porque muitos de nós que viemos do chamado ultramar, pensávamos que quando, até porque nós que nunca tínhamos cá estado, que depois também acabamos por ser tratados como retornados e não como refugiados. Achávamos que, quando dizíamos que vínhamos para a metrópole, que íamos encontrar uma sociedade avançada, e percebemos que, a determinada altura, que aquilo que nós tínhamos lá, aqui não era tão assim. Sim, não era tão assim. Não podemos... A gente sabe que... Eu sei, não é? Eu sei fazer um bocado essa análise que vinha da cidade principal de Moçambique, é? Que era Lourenço Marques, que agora se chama Maputo. É? Portanto, era, digamos assim, a capital, não é? De Moçambique. E viemos para uma cidade que, pronto, nem perto estava de Lisboa, não é? Para além desse choque, o choque da temperatura, né? O choque térmico, então teve 3 semanas em casa dos meus tios, que nos receberam, tios avós, não é? Tios avós que nos receberam, eu à espera da roupa que os meus primos me emprestassem, porque eu não trouxe roupa nenhuma, não é? Aqui para este frio, não é? Aquele de calçãozinho, quando saí do avião de calçãozinho quase que morria. E chinelo. Eu também tive esse problema que cheguei em dezembro. Dezembro que é verão lá. Eu já fui em abril, já estava mais, mas aquilo era uma diferença de temperatura tremenda. E pronto, tive 3 semanas à espera que me emprestassem roupa, que se arranjasse roupa, que etc, comprasse alguma roupa, mas mais emprestada dos primos, porque não havia dinheiro, não é? Não havia dinheiro. O dinheiro foi quase zero que se trouxe e portanto são recordações. E ainda por cima, o que é que praticava lá em África em termos desportivos? Era o basquetebol e a natação. Basquetebol não tínhamos aqui pavilhão, piscina também não tínhamos, senti-me assim um bocado desenquadrado até no desporto, não é? Mas pronto, a vida lá foi andando e as coisas também foram aparecendo. Claro. Foi mais ou menos nessa... Eu acho que aqui o pavilhão municipal abriu para aí em 77 ou 78, por aí. E pronto, seguiu-se vida. Foi-se fazendo luz, foi-se fazendo luz. Olha, voltando aos livros, foste naturalmente acompanhando o desenvolvimento do espaço, da Fonte Nova, tendo também mais contacto com os livros. Entretanto, acabas por ficar, depois dos teus pais também partirem, acabas por ficar com a livraria. Puxando para aqueles números que eu há bocado vi, já se viveram grandes momentos a trabalhar com os livros e de repente tivemos todo uma crise, tivemos de repente as superfícies comerciais, vulgo supermercados a vender livros, tivemos também o acréscimo do online. Como é que tu foste olhando para o que veio a acontecer? Isto hoje em dia é um grande jogo de cintura que se tem a fazer, não é? Sim, é verdade. É um grande jogo de cintura que nós vamos fazendo, que realmente acho que é um país, como é que se chama, com taxas elevadas de iliteracia a comparar com outros. Não é? Já os números que deste há bocado
devem estar dentro da verdade, não é? Só para comparar, e estamos à espera desses números, mas já temos números do passado, estamos à espera dos números do fim da Feira de Lisboa e do fim da Feira do Porto, que é por aí que se mede o nível de leitura entre o Sul e o Norte. Embora pode haver aí algum ajuste a fazer, porque tivemos 2 anos sem, não é? E agora também há uma avidez de... Sim, poderá haver mais vendas, mas mesmo assim temos números que do passado que Lisboa vende 5 vezes mais que o Porto, não é? Sim. Portanto, são as 2 cidades principais, portanto, no Norte também, acho eu, não é? Os números assim o levam a crer, e os números também que vêm das editoras levam a crer que o Norte lê muito menos que o Sul, consome muito menos literatura. E depois, lá está, estes desafios todos que foram aparecendo, do online, etc., e das grandes superfícies, que em termos de literatura torna-se um bocado perigoso, principalmente a literatura que é vendida nos hipermercados, aquela literatura que sai do momento, que é a literatura basic, digamos assim, de vendas, não é? Que é isso que suportava muitas vezes as livrarias do comércio tradicional, não é? Eram as grandes vendas para depois ter o resto. Exato. Não é? Para ter os grandes escritores, que eles não têm, não é? Pois, Mas se deslocares a uma grande superfície, o único livro que vês do Bessa de Queiroz é Os Maias. Pronto, pois. Porque é a leitura obrigatória na escola. E é o mais comercial também. E é o mais comercial, não é? Do Camilo, se calhar verás, já não sei qual é, acho que vai ser um introduzido agora também. Vai haver nova introdução no plano, sim. Do Camilo, se calhar vai-se ver esse, não é? O resto da obra é para esquecer, não se vê. E, portanto, e assim continuando, vou falar aqui do Júlio Diniz, etc., nem dos estrangeiros, pois. Não é? Nem dos estrangeiros. São livros que correm o perigo, bons escritores, bons livros, que correm o perigo de desaparecer do mercado e das estantes, não é? Porque as livrarias não aguentam estar só a vender esses livros. Não dá volume, não é? Pois, não dá. Não dá lucro. E a procura aqui, infelizmente no Norte, ainda por cima, já podemos chamar se calhar Famalicão Interior Norte. Interior Norte, sim, já estamos mais. Interior Norte. Já olhamos quase para o Porto como Sul. Como Sul. Cada vez se consome menos e de facto essa parte dos jovens realmente hoje em dia baixou muito, a comparar com já estou na livraria há 30 anos, digamos assim. Há 30 anos baixou muito o consumo e deixou de haver outras coisas. Não é? Por exemplo, hoje para se vender um dicionário quase que é milagre. Antes toda a gente ia comprar um dicionário. Quem não tivesse em casa até achava estranho. Até achava Era estranho, chique ter um dicionário em casa. Um dicionário, pronto, não é? Por exemplo, não é? E, portanto, devido a esse decréscimo de leitura, realmente precisamos estar aqui como disse, referiste bem há bocado, com o jogo de cintura, para sobreviver. Olha, mas não achas estranho, porque eu quando olhei para os números, o facto de muitos jovens dizerem que têm falta de estímulo porque os pais e familiares nunca os levaram a uma livraria, é estranho porque estes jovens de que falo, são jovens da geração seguinte, ou seja, a nossa geração ainda teve estímulos para a leitura, até porque não tínhamos Googles nem companhias limitadas. Ainda nos faz muita confusão, a mim, pessoalmente, ler qualquer coisa online. Falta-me o cheiro e o toque do papel, porque tantos anos ficou quase como aquele estímulo que nós temos. É viciante. O cheiro do papel e o toque do papel. Então, significa que quem está a falhar somos nós, não é? Sim, mas pronto, isso aí lá está, parte da formação, não é? Claro que há famílias que, pronto, em que os pais tiveram uma boa formação, não sei o quê, foram retransmitindo ao longo da família, não é? Ao longo da família, esse hábito de leitura, pronto, como eu tive, aquilo em casa sempre existiram livros, sempre vi livros, em casas dos meus tios, etc., aquilo é bibliotecas autênticas, aliás, tenho 3 bibliotecas herdadas, infelizmente em garagens, não é? Bons livros, numa das quais, por exemplo, o meu tio-avô,
porque antigamente era difícil de adquirir, então, estou a falar ali dos anos 30, 40, não é? Também não se publicava muita coisa em Portugal. Portanto, a biblioteca dele, metade da biblioteca é toda em francês, porque o francês era a segunda língua em Portugal, não é? Como chegámos a ter, nós no ciclo, o francês era obrigatório. Agora que é o inglês. Muitas pessoas não sabem disso, mas nós tínhamos o francês. Era o francês obrigatório, depois surgiu francês, inglês e alemão e depois foi-se dedicando mais ao inglês. E agora que é obrigatório ter mesmo inglês, agora até já na primária. Pois, que não acontecia cada vez mais tempo, cedo. Não é? Mais cedo, não é? E pronto, e tenho lá os livros e gostava que um dia conseguisse os tirar dos caixotes para coisa. Mas pronto, sempre vivi no meio dos livros, não é? Pronto, outras famílias com menos posses, não é? E mais carenciadas, e como nós sabemos também antigamente, viviam muitas pessoas, acho que agora está a voltar outra vez, dentro de uma casa. Pois. Não havia espaço, não é? Não havia espaço, baixa formação, etc. Pessoas que trabalhavam 12, 14, 16 horas no campo ou na fábrica ou qualquer coisa, não há tempo para ler, nem tiveram formação escolar para isso, não é? Eu sei e vou falando com muitos clientes, ou passaram por lá muitos clientes, e felizmente os anos vão passando, não é? Os anos vão passando, que os pais só tiveram a hipótese de dar-lhes a primária e mal, não é? E outros ainda fizeram o ciclo através daqueles, já não me recordo o nome, através da televisão. Da televisão? Como é que era? A telescola. Telescola. Foi aí que eu tive as minhas primeiras aulas de inglês também. Que antigamente era, antes de abrir a programação normal, à tarde tínhamos também, e às vezes de manhã, as aulas de inglês. Tu tens feito algumas feiras também, continuam a aparecer as feiras. Qual é a importância destas mostras, deste espaço de montra também, neste caso, para a Fonte Nova? Eu creio que é bastante importante. Voltamos à tal questão que puseste há bocado, não é? Muitas vezes chegamos a fazer feiras em escolas, digamos assim, porque ainda há professores bibliotecários, digamos assim, que já há professores agora, hoje em dia, dedicados à organização e à manutenção da biblioteca, que ainda têm esse amor pelos livros e sabem que se calhar ali vai ser o primeiro contacto de muitos miúdos com os livros, não é? E pronto, e continuam a trabalhar nesse sentido e a querer mostrar e a ajudar os miúdos até a escolher os livros que devem de ler, porque já temos o plano de leitura, não é? O plano de leitura nacional, os livros que são obrigados, os livros que são aconselhados, os livros que são aconselhados de ler em família, etc. E muitos professores ainda vão fazendo esse trabalho na escola, que eu acho que é importante, uma vez que realmente os pais pouco tempo têm para levar as crianças a uma livraria, não é? Pois. Basta ver, temos um espaço, ainda há bocado citaste, não é, dos hipermercados ou como é que se chama? Dos centros comerciais. Temos lá uma grande livraria conhecida, não é? Que é a FNAC, passa publicidade. Que aquilo basicamente E raramente se vê uma família nesse espaço. Ou se vê o pai, ou se vê a mãe. Pois, normalmente solitários. E não há e tenho a certeza que a família está lá toda no espaço, não é? Mas dispersa. Mas na livraria só está ou o pai ou a mãe. Olha, eu aqui eu não sei se acontece a mesma coisa na Fonte Nova, mas eu aqui há dias, há uns meses, vi como se uma espécie de luz ao fundo do túnel, porque a conversar com umas pessoas e para comprar umas prendas para algumas crianças, de repente falam-me de que nos dias que correm está-se a retomar a leitura dos 5, que eram algumas das nossas leituras, 5, outros livros, outras publicações que naturalmente com histórias mais atuais que têm surgido. Tem acontecido isso também, esta procura? Será por aí os mais pequeninos, ou seja, estávamos a falar dos jovens, estamos a falar de jovens adolescentes, mas os mais pequeninos vão tendo mais hábitos, vão começando a ter mais hábitos de leitura?
pode acontecer isso. Temos uma aventura também. É uma aventura também. Pode acontecer isso nos pais que têm essa abertura e que têm... Mais uma vez o estímulo dos pais O estímulo dos pais que têm essa abertura, essa visão e que também já leram, não é? Com o trabalho, com começar com a vida do trabalho, da universidade, do trabalho, deixaram um bocado essa leitura de lado, não é? Mas que sabem que isso é importante, não é? Sabem que é importante porque foi assim que ganharam também a entrada na universidade, foi porque o português é essencial, o desenvolvimento, a fantasia dos livros, etc. O chamado, digamos, desenrasque. Pois. Desenrasque vem muito do ler, do interpretar, etc. Não é? É puxar pela imaginação, no fundo em que antigamente, quando nós falamos com alguns jovens que há 20 anos a internet não era o que era hoje, que se formos para 25 anos nós não tínhamos nada, mas conseguíamos fazer grandes viagens lendo um livro. Não é? Estimulando também a capacidade imaginativa. O que se calhar se vai perdendo nos dias de hoje com tanta coisa, que é aquela informação que se vai buscar ao Google que é descartável. Não é? Tem-se a informação no momento, mas depois não é preciso. Não é preciso. E já vem triturada, digamos assim. E nós tínhamos que consumir enciclopédias, não é? Sim, isso é verdade. Que nos estimulava cognitivamente também. Cognitivamente a mente e o pensamento e etc, não é? E pronto, depois tivemos Dantes, ainda me recordo, como segui Humanidades, ter que ler escritores, principalmente para a filosofia, que agora não vejo ninguém comprar os livros, não é? Pois, é raro vender, portanto, na Fonte Nova, um livro de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, sem ser o que vem lá escrito nos livros. Os grandes pensadores e depois há os resumos, não é? Desses escritores. E muitas vezes vão ao resumo, pois, não é? Pois é, muitas vezes vão ao resumo. Aquele bocadinho. Ao resumo dos Maias, ao resumo agora dos livros do nosso Nobel, como é que se chama? Pois, do Saramago, sim. Do Saramago. Mas além disso, como éramos de humanidades, tínhamos que ler algumas obras de filosofia, o que não acontece hoje. Não me lembro de entrar há 10 anos para cá um miúdo e que o professor mandou ler o Platão, ou o Aristóteles, ou o Sócrates, dá uma sensação que ou o Locke. Se falares de Sócrates, eles só remetem ao Sócrates ex-primeiro-ministro, não é? Platão nem sabe. Ou então ao grande jogador. Ao grande jogador. Ao grande jogador brasileiro. Ao Dr. Sócrates. Dr. Sócrates. Olha, não me lembro de ver um Mundial com ele. Pois, grande jogador de era uma seleção. Também era uma enciclopédia de futebol aquilo. Olha, tu, ao longo destes anos e com estas crises todas, alguma vez te apeteceu, de repente, eu sei que tu és também, porque tu és um empresário da área que se preocupa também com quem trabalha contigo, mas alguma vez te apeteceu bater com a porta? Sim, muitas vezes, claro que o sonho, depois de fazer o serviço militar, nunca foi continuar na Fonte Nova, não é? Havia outros horizontes. Havia outros horizontes, não é? E na por cima fiz o serviço militar, lá está em Lisboa, pois, não é? Etc. Pois. Antes tinha, logo a seguir, por isso mesmo, logo a seguir ao serviço militar, fui fazer 2 interrails, então a gente vai-se a Europa fora. Ganhar mundo. A ganhar mundo. Tenho que ir para ali. Não era a ideia. Inicial, a ideia não era essa. Não é? Mas pronto, por força das circunstâncias, por ver os meus pais já extremamente cansados, não é? A insistência da minha mãe para ficar lá, não é? Principalmente, nós não sei porquê, mas arrastamos sempre o coração para a mãe, somos sempre levados por ela, não sei porquê. É o poder das mulheres. É o poder das mulheres, deve ser isso. Temos sempre uma inclinação para as mães, dizem que as meninas têm uma inclinação para os pais, não sei. Mas foi isso que me levou a ir ficando, não é? Mas sempre naquela ideia, mas um dia vou-me embora. Mas a gente vai ficando porque eles também vão estando, e minha mãe faleceu, pronto, um bocado cedo, não é? Mas o meu pai já faleceu com 80 e tal anos, portanto a gente
quando vi ao espelho, quando ele faleceu com 80 e tal anos, já estava eu, pai, com 50, portanto, eu assim, agora é que vou mudar, agora é que vou mudar, não é? Pronto, já não valia a pena, não é? Digamos assim, já não valia estar a mudar outras aventuras, se calhar até dava tempo, não é? Mas depois a gente vai ficando, depois é os filhos, depois é a mulher, depois é não sei o quê. Mas pronto, Há muito daquilo que se diz agora que qual é o teu fazer sonho? pelo menos uma visita a Moçambique. É Moçambique, não é? pois é. Há sempre o chamamento da terra, não é? Há sempre chamamento. pelo menos para ver como é que está aquilo onde brincávamos, onde estudámos, as escolas em que estudámos, não é? É verdade. Os sítios onde praticámos o desporto, etc., sabendo que Como está, nada, não é? Pois, como nada é está que igual. muita coisa a deixar alterada, os outros não é? Olha, muita resiliência da tua parte, porque nós de quando em vez encontramos e conversamos, quando se foi vendo algumas coisas em Famalicão a desaparecer, até porque nós somos contemporâneos das tertúlias que fazíamos muitas vezes no Shopping Town, na Stradivarius com o Carlos Salada, muitas coisas foram desaparecendo, as lojas de discos, por exemplo, não conseguiram sobreviver, que é o caso. Essa tua resiliência, essa tua ligação aos livros, tu encontras nos teus herdeiros continuidade ou... Não. Vais perspectivando o futuro ou vais vivendo cada dia? Assim? Eu até lhes bato, como eu costumo dizer. Esqueçam isto. Esqueçam isto. Porque não vou estar aqui a pagar cursos caros. Porque hoje em dia, realmente, os pais precisam ter posses ou bons ordenados, digamos assim, para ter os filhos na universidade. Não é? Isto é uma coisa também que não se compreende neste país. Está tudo ao contrário, não é? E muitas vezes para eles não ficarem cá, não é? Para irem embora. Para ganharem esse tal mundo também. E é esse o problema. E eles vão passando com a facilidade também desta intercomunicação entre eles, e também se torna um problema. É que quase todos querem ir tirar o curso para ir embora. Do país. Para ir embora do país. Porque eles veem isto tão mal, e ouvem as gerações anteriores a falar tão mal do país, que toda a gente quer tirar um curso superior ou pelo menos uma profissão, digamos, que tenha muita procura lá fora para sair. Quer dizer, para irem embora, não se importa para onde, eu quero é sair daqui, não é? Pronto, agora temos ali, o Putin baralhou aqui um bocado das coisas, não é? Fechou ali um bocado a porta para aquele lado, não é? Para o lado da Europa de Leste, não é? Mas para outros lados, não é? Mas pronto, pena, é o país que perde, porque forma muita gente e boa, não é? E os outros é que estão a recebê-la e a ganhar com isso. Não é? Portanto, o que nos resta relativamente à Fonte Nova é que tu vais durar muitos anos para aquilo continuar a funcionar, ou então, um dia, quiçá, passar por outro espaço também, não é? Passar por outro espaço, pode ser, mas por enquanto estás ali, estás bem rodeado pelo mundo livreiro. Vou aguentando. Vamos ver o que é que se passa nestes próximos tempos, não é? Também é importante o que é que o mercado vai dizer, não é? Se o mercado tornar, como é que se chama, a procura aumentar nas livrarias de livros, pronto, lá continuaremos. Se ela baixar drasticamente, por exemplo, agora, falando dos livros escolares, já alguma coisa já se está a passar para o digital, não é? Passando para o digital, deixando de haver a necessidade do papel, acho que as livrarias vão deixar, ou o negócio dos livros, se calhar vai ter o mesmo destino do que referiste há bocado dos discos, não é? Dos discos e dos CDs, onde nós íamos realmente à estrada e baixo fazer as nossas compras e tertúlias, não é? Deixando de haver necessidade dos livros, também, pronto, temos que pensar noutra vida, não é? Pois, mas como diria alguém, um livro é um companheiro, não é? E tu, no espaço Fonte Nova, estás rodeado de companheiros ali. Eu, às vezes, costumo dizer que nas prateleiras silenciosas há muita conversa, há muitos diálogos, há muita coisa útil e rica que se vai perdendo, mas vamos pensar que sim, que os jovens vão retomar a leitura, que não
não caia esse formato de papel que é muito importante, porque foi a aquisição de um gesto que nós fomos ganhando ao longo de... Não é? Sim. E um livro é sempre um valor acrescentado, portanto, não é... Agora, pronto, temos este problema dicotómico em que realmente agora, por exemplo, tudo que é financiamentos da CEE para novos negócios é tudo para o digital. Tudo para o digital, tudo para o digital. Portanto, ficamos assim um bocado, onde é que vai caber ou ficar o papel, não é? Digamos, o tal livro em papel, não é? Pois é. Tem que se perspectivar todos os dias o que será o futuro, não é? Como é que é o futuro, não é? Não sabemos. E esta insistência para só financiamentos realmente para projetos digitais, que depois, no meu entendimento, vão afetar muito a economia, não é? Porque é o que eu digo, porque é que não abres um site, vendes, está bem, mas e porque é que eu vou sediá-lo aqui em Portugal? Pois, o problema é esse. Porque é que eu vou sediá-lo em Portugal, Claro, se é o país que mais cobra impostos? Claro, não é? claro. Porque não é sediá-lo num país estrangeiro, ou então até como é que se chama? Naqueles que não pagam impostos. Sim, há aí as Googles e outras coisas que têm plataformas que fogem. Sendo digital, eu posso estar em qualquer parte do mundo e fazer a venda. Ainda há esse vazio legal em termos de... Pois é isso, a legislação, não é? A legislação impor-se para aí. E podemos pôr a empresa em qualquer parte do mundo, não é? Mas a questão é que também, na compra no digital, a coisa torna-se impessoal. Eu, se for à Fonte Nova comprar um livro, posso conversar contigo, podes-me dar algumas indicações relativamente ao que está. Há sempre a tal história do comércio tradicional, que é de proximidade, não é? Sim. Coisas online, tudo bem, mas é muito frio, não é? Sim, é frio, mas há pessoas que sempre a correr, não conseguem estar a gastar. Por exemplo, sábado à tarde era um sábado, há uns anos, espetacular, que era digamos, o dia da tertulia na Fonte Nova, não é? Apareciam os professores portugueses de filosofia, de história, etc. Pronto, e o meu pai também, todo contente lá com eles. Lá falavam sobre tudo e mais alguma coisa, não é? Política, isto e aquilo, e isso acabou. Não é? Acabou. Não se vê lá um professor, é raro, e muito menos com tempo para parar para falar sobre alguma coisa, não é? É sempre a correr e tudo a correr. Neste momento, nesta sociedade, é tudo a correr. No limite. É tudo no limite. Embora às vezes fique assim um bocado a pensar, vai-se a correr às lojas, depois sai-se para tomar um café e está lá a pessoa... Pois é. A ver as redes sociais, vai um quarto de hora, não é? É verdade. Olha, para terminarmos a nossa conversa, eu não me canso de dizer isto, aqui há uns tempos continuo a ler naturalmente, mas era uma altura em que andava um pouco a ler um pouco menos, quando aprendi com o Tony que 10 páginas por dia não faziam mal a ninguém. E ainda continuas com essas 10 páginas por dia, às vezes mais. Como é que é? Sim, continuo. Mas 10 páginas por dia é um bom exercício, um exercício mental que também acaba de ser físico, não é? Sim, e cada vez mais... Jorge, confesso, cada vez mais acho que nós temos essa necessidade conforme a idade vai avançando. Porque é um exercício para a cabeça, não é? Para não perdermos a memória... para não se perder a memória, e agora já se torna um exercício para andarmos por cá, não é? E estou a tentar, a ver se me habituo também a continuar a escrever. A escrever, pois, vai-se porque já começo a notar que a letra já não está como estava, não é? E que já não está tão a direito. Não são as linhas tão tortas, não é? As linhas são porque a gente depois habitua-se ao teclado, isto e aquilo, e perde um bocado a noção do espaço, a noção disto e daquilo, e até da língua. E é tão bom, sabes porquê? Estamos ali no computador, ele corrige, é se tivermos alguma asneira, corrige, e quando se tiver no papel não há correção. Pois, quando vamos ali segunda-feira, que grande pontapé na gramática. Havia uma introdução antigamente que era: espero que esta te encontre de boa saúde. Que eram as cartas que começavam assim. E era tão bom receber cartas, não é? Agora não se recebe cartas. As únicas cartas que se recebe são das finanças. Das dívidas. Das dívidas, não é? Das dívidas. Nunca se recebe uma carta ou um postal, nunca. E isso são coisas que vão deixando saudades também, porque lá está. Às vezes
Uma pessoa nem tem tempo de sentir saudades, não é? Quando está distante, não tem tempo de sentir saudades porque lá vem uma mensagem, não é? E sentir saudades é bom porque também remete-nos para o facto da falta que algumas pessoas nos fazem. Sim, e a carta, eu vejo muitas vezes, tenho lá muitas cartas das correspondências que tinha e pronto, estão lá. E um dia pego e leio. A mensagem desaparece. Não fica, não é? Não fica para a memória futura. É verdade, não é? É verdade. E não sei se temos antigamente, arranjávamos umas correspondentes no estrangeiro e correspondíamos com elas e elas connosco, etc. E foi a partir daí, depois surgiu esta coisa, eu tenho que ir fazer em terra eles. E meti-me no comboio. Enviava-se postais onde estava. Postais, às vezes até chegávamos primeiro do que os postais. Era verdade. É verdade. Chegávamos primeiro. Olha, António, quero agradecer-te mais uma vez esta conversa, porque é importante também que as pessoas conheçam a história de espaços que tornam o concelho também maior. Aí, naturalmente, a Fonte Nova é um desses espaços e é natural que também queiramos partilhar esta história, porque é importante para quem nos está a ver e a ouvir que fiquem a conhecer mais da Fonte Nova. E longa vida à Fonte Nova. É isso que se deseja. Obrigado, agradeço. Só aqui uma chamada de atenção aqui aos nossos responsáveis autárquicos. Cuidado com esta coisa principalmente do estacionamento. Estamos numa zona onde há muito pouco estacionamento e as pessoas estão habituadas. Então hoje passar lá embaixo é o caos. É tipo para chegar aqui, não só por ser quarta-feira, mas porque temos as duas zonas de estacionamento ocupadas, não é? As duas zonas de estacionamento ocupadas. E isso leva a que as pessoas também escolham depois outros sítios. Pois, não é? Melhoramento de acesso é importante, não é? E Famalicão tem uma coisa boa e uma coisa má. É bom e má, digamos assim, não é? É que está a 20, 30 km de todo lado. De todo lado. Grande rotunda, norte plantado. Portanto, tanto dá para ir embora como para vir, não é? O que é preciso é que haja aqui força para que as pessoas venham e não saiam, pois, não é? Isso é que é importante. Isso é que é importante acontecer. E agradeço, Jorge, mais uma vez, por falar sobre livros, que é aquilo que eu gosto. E tenho o prazer também de ler muito livro. Não leio aquela literatura realmente normal. Né? O José Rodrigues Santos, outro moçambicano, diz, então não lês os meus livros? Eu, Quando forem clássicos. Quando forem clássicos, é isso. Quando forem clássicos, não é? Quando forem clássicos, eu talvez pegue nele. Mas pronto, não... Mas vou lento. Sim. Faço e agora já se tornou um exercício de memória, não é? Que é importante. Para não perder esse árvore, que é importante. É importante. E agradeço mais uma vez e aqui os famalicenses que visitem, pelo menos os famalicenses que visitem. Exatamente. E os que moram em Famalicão, famalicenses e os que moram em Famalicão, porque temos recebido, já para fazer aqui uma notinha, famílias vindas de fora, e que estão a descobrir a cidade. É verdade, e que é muito bom. Que no outro dia já percebi 3 casais ficaram espantados como é que Famalicão tinha uma livraria assim tão grande. Tão grande, porque de onde vinham já não existia quase que livrarias. Pois. Já tinha fechado tudo. É importante. Já tinha fechado tudo. E, portanto, mais uma vez, obrigado por estes momentos de falar de livros. É importante e lá em casa leiam. É verdade. Leiam e visitem a Fonte Nova, na Alameda Luís de Camões. Luís Camões é mais um grande. E, portanto, visitem, conversem com quem lá está, perguntem sobre... peçam alguns conselhos para a leitura, porque é importante manter também a memória literária e o papel e, sobretudo, manter estes espaços que são espaços magníficos que contam imensas histórias. Tem imensas histórias dentro deles. Portanto, visitem a Fonte Nova. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem, quanto à conversa com... Voltamos na próxima edição com mais famalicenses, mais histórias magníficas para partilharmos. Muito obrigado. Até breve.